Boa noite, igreja. Que a paz seja convosco. Aproveitando que você se encontra de pé, convido você a pegar a palavra do Senhor, abrir no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 7. O tema nessa noite é combatendo o bom combate. Você está combatendo o bom combate de Cristo? Combatendo o bom combate. 2 Timóteo capítulo 4, verso 7, podemos ler? Diz assim a santa palavra de Deus: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Põe a mão no altura do seu coração, abra os seus lábios, começa a falar com o Senhor. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade na casa. Pai querido, a tua palavra foi lida. Eu te peço, Espírito Santo, palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, que eu diminua nessa noite, Espírito Santo, mas que o Senhor possa crescer poderosamente nesta noite. Espírito Santo, que o Senhor tenha liberdade nesta noite de arrancar as escamas dos nossos olhos, de arrancar, meu Pai, toda a mente cativa, toda a mente presa. O Espírito Santo, o Senhor tem liberdade no nome de Jesus para libertar as nossas mentes nesta noite, que possamos estar sensíveis a ouvir a tua voz, que as nossas atenções agora, Espírito Santo, possa estar voltado para receber a tua mensagem. Eu peço, Espírito Santo, fala conosco em nome de Jesus, amém. Podei tomar o teu assento. Aleluia. Toma o seu assento, glorificando e exaltando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vamos aquecer o mundo espiritual nessa noite com o seu glória a Deus misturado com aleluia. Glória a Deus. Nós vimos aqui o nosso amado Paulo, o nosso apóstolo Paulo. Vimos aqui ele escrevendo uma carta para Timóteo. E quando Paulo escreve essa carta para Timóteo, ele se encontrava preso. Ele se encontrava com os últimos dias de vida. Ele estava com a sentença já condenado para a morte, mas mesmo condenado para a morte, mesmo sabendo que Paulo ele iria morrer, Paulo estava preocupado com o seu discípulo, Paulo estava preocupado com o seu amigo Timóteo. Paulo estava totalmente preocupado como seria a vida de Timóteo, como seria a continuidade de Timóteo quando ele não estivesse mais aqui nessa terra. Paulo estava preso por causa do Evangelho de Cristo, mesmo nos últimos dias de vida. Eu vejo que o apóstolo Paulo, ele se preocupando com o discípulo Timóteo e com a igreja de Cristo. E a minha pergunta já nessa noite para você: você tem preocupado com os seus discípulos da sua célula? Você tem preocupado com os seus discípulos da casa de paz? Você tem se preocupado com a sua igreja? Você tem visto o tempo a de frequência tem sido os seus discípulos, a sua célula, a sua casa de paz? Você tem preocupado com os irmãos da igreja? E Paulo aprisionado, preso, Paulo estava preocupado com Timóteo. Paulo estava preocupado com o discípulo Timóteo, pois Paulo sabia que ele estava prestes a ser assassinado. E ele queria que a igreja de Cristo ficasse bem guardada. Ele queria que a igreja de Cristo ficasse bem estruturada. Paulo está concluindo as suas instruções ao seu amigo e ao seu filho da fé, Timóteo. E também estava escrevendo suas últimas palavras antes de ser executado. Antes de ser executado por amor a Jesus, Paulo estava escrevendo a sua última carta. Eu não sei você, mas quando foi a última vez que você escreveu para Jesus? Será que você tem usado o seu talento para escrever para o Senhor Jesus? Você mandou um WhatsApp para papai nessa noite? Você mandou um WhatsApp para papai nessa semana? Você mandou um WhatsApp carinhoso para papai nessa noite, nessa semana? Ou você ainda se torna um pedinte, só fala com papai quando está precisando das coisas?
Que nessa noite você possa estar sensível como o apóstolo Paulo e estar disposto a escrever para o Senhor. Paulo comparava a sua vida como uma oferta. Paulo comparava a sua vida como uma oferta agradável ao Senhor. Ou seja, Paulo, ele não desperdiçava a sua vida com algo que não era agradável ao Senhor. Paulo não perdia tempo da sua vida com algo que não era agradável ao Senhor. Paulo estava concentrado em viver uma vida que alegrava ao Senhor. Paulo estava nas missões, ele vivia uma vida que alegrava ao Senhor. Paulo estava fazendo tendas, ele vivia uma vida que alegrava ao Senhor. Eu já abro um parênteses aqui e te pergunto: no seu trabalho você tem vivido uma vida que alegra ao Senhor? Na sua escola você tem vivido uma vida que se alegra ao Senhor? Os seus vizinhos têm conhecido você como homem, como mulher de Deus? E Paulo vivia uma vida para alegrar o Senhor. Paulo vivia uma vida para alegrar o chamado do Senhor. Paulo não queria viver uma vida desperdiçada, como você tem vivido. Como você tem vivido, entenda, no nome de Jesus, a sua vida nessa terra não pode ser um desperdício com apenas os seus interesses pessoais e com apenas os seus prazeres terrenos, com apenas o seu jeitinho mesquinho de ser. Se você estiver bem, tudo bem, mas não se preocupa. Será que hoje você mandou um WhatsApp para alguém convidando para vir na igreja? Será que hoje você convidou alguém para vir na igreja? Você tem anunciado o Evangelho nas suas redes sociais? Ou você tem usado as suas redes sociais para o seu bem melhor, para satisfazer? Eu estou num barzinho, vai lá tirar foto. E o povo de Deus, e o povo precisa conhecer que você serve a Jesus nas suas redes sociais. O povo precisa ser alcançado através das suas redes sociais. Paulo não perdia tempo. Paulo estava preso, mas ele queria que a igreja reconhecesse que Jesus era o Senhor. Existia mais para Paulo, e Paulo estava com sede demais. Que nessa noite o Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que nessa noite eu e você, nós possamos sair daqui sedento, desejoso em pregoar a palavra de Deus, desejosos em pregoar o Evangelho de Cristo. O processo de Paulo foi árduo, o processo de Paulo foi longo, ao ponto de Paulo comparar, mesmo árduo, mesmo longo, ele comparava o processo dele como um combate e um bom combate. Combati o bom combate. O Paulo, sabe o que Paulo estava dizendo? Eu também poderia passar por um mau combate. Eu também poderia entrar em brigas que não seriam minhas. Eu também poderia fazer da minha vida um mau combate. Mas Paulo não. Paulo preferiu combater o combate celestiais. Paulo preferiu levar a sua vida a combater os combates espirituais, a combater o Evangelho de Cristo. Você combateu o Evangelho de Cristo essa semana? Você combateu o Evangelho de Cristo para alguém? Ou você está dizendo: não, é assim mesmo, o mundo está assim mesmo, porque a tendência é piorar? A tendência é piorar, sim, mas aquele que estão em Cristo Jesus, a tendência é alcançar cada vez mais os perdidos, e principalmente os seus. E Paulo, ele estava desejoso, ele falava: não, eu não posso perder meu tempo, eu não posso entrar em uma guerra que não tenha nada a ver comigo, que não tenha nada a ver com o reino. Quantos de nós às vezes entramos em uma briga que não tem nada a ver com o reino? Entra numa briga, sim, mas nas brigas que tem a ver com o reino, que tem a ver com os céus. Continue combatendo o bom combate. E o bom combate para eu e você, nós combatermos, é o Evangelho de Cristo. É o Evangelho de Cristo. Não entre em lutas desnecessárias.
Às vezes você desgasta as suas emoções, às vezes você se desgasta o seu psicológico por lutas desnecessárias, por lutas que não tem nada a ver contigo. Entenda nessa noite, continua combatendo o bom combate, sim, mas o bom combate é do Evangelho de Cristo. Há vidas que nós só vamos mudar com o joelho no chão e com bom testemunho. Continue orando, não pare de orar. Talvez as vidas que você quer ganhar para Jesus é com o joelho no chão. Continue insistindo em oração, não desista de orar. E mude algumas atitudes que precisam ser mudadas. Cuidado com as lutas que você tem entrado. Cuidado com as brigas que você tem travado. Paulo tinha um foco, e o seu foco era impressionante. Você tem um foco? Qual é o seu foco? Qual é o seu foco? Paulo tinha um foco, Paulo tinha um objetivo, Paulo tinha ideais, Paulo tinha sonhos, Paulo tinha projeto, e tudo que Paulo fazia, o Senhor tinha que estar em primeiro lugar. E o que você faz? O Senhor está em primeiro plano? O que você está fazendo? O Senhor está em primeiro plano? Paulo escrevendo para a igreja de Coríntio, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15, ele diz: eu, de muita boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Entenda uma coisa, olha que palavra linda que Paulo escreve para a igreja de Coríntios. Paulo está dizendo assim para a igreja de Coríntios: escuta aqui, eu vou gastar a minha vida, eu vou continuar gastando a minha vida a anunciar o Evangelho, a trazer almas para o reino, a trazer almas para Cristo, mesmo que ainda vocês não continuem não gostando de mim, mas eu vou continuar anunciando a palavra, eu vou continuar anunciando Jesus Cristo, e eu vou gastar a minha vida com este Evangelho. Quantos não quer mais gastar a sua vida com esse Evangelho, por não quer mais fazer casa de paz, fechou a sua célula, acho que está tudo bem assim, não tem interesse para abrir outra célula? Deixa eu dizer algo para você, é necessário cuidar de vidas, é necessário cuidar de almas. Arrume um tempo para cuidar de vidas, arrume um tempo para exercer o seu ministério. Não fica acomodado. Paulo não ficou acomodado. Paulo tinha o prazer de gastar a sua vida com o Evangelho de Cristo. Quantos não têm mais prazer nem sequer de sacrificar para vir no culto de oração, de sacrificar para fazer uma casa de paz, de sacrificar entre aspas, porque cuidar de almas não é sacrifício. Cuidar de almas é amor, é prazeroso. E Paulo diz: eu vou gastar a minha vida com este Evangelho. A palavra de Paulo nos leva a concluir que ele gastou a sua vida, que ele gastou os seus projetos corretos no céu. Podemos ver que Paulo não era preguiçoso. Quantos cristãos preguiçosos? Quantos cristãos acomodados? Quantos cristãos gordo, está até obeso, mas não quer gastar a sola do seu sapato com o Evangelho, não quer gastar o seu tempo para anunciar o seu Evangelho. Como nós vimos aqui no domingo, o Marcelo testemunhando. Sabe por que o Marcelo entrou para esta igreja? Por causa de um panfleto que algumas pessoas evangelizou aí na rua. E quantos poderiam estar evangelizando? Sabe por que não alcançamos mais gente? Jogamos até panfleto fora. Sabe por quê? Porque você não veio. Porque se você viesse, não ia sobrar panfleto para nós jogarmos fora.
Mas vai ter mais. Mas eu quero ver se você está disponível a gastar a sola do seu sapato com o Evangelho de Cristo. Não tem como amar a Deus se não amarmos o que Deus mais ama, e o que Deus mais ama é almas. Quer provar o seu amor por Deus? Não é só fidelidade no dízimo, não é só fidelidade nas ofertas, embora tem muito dizimista que nem ofertante não é só fidelidade não. O que é provar o amor de Deus é você amando almas, porque ser dizimista e ofertante é mais do que tua obrigação e submissão àquele que te deu um emprego, um emprego na qual você desejou. Mas quantos têm um emprego que desejou e não consegue ser dizimista e ofertante? Porque seu coração não está no reino. Porque se o seu coração estivesse no reino, você não retia o que não te pertencia. E Paulo nos ensina o que é gastar a vida, o que é gastar o seu dinheiro para o reino. Paulo não era preguiçoso, Paulo não era acomodado. Paulo tinha anseio de estar sempre querendo fazer mais para o Senhor. Responde para você mesmo: o que você está fazendo para o Senhor é o suficiente? O que você tem feito para o reino é o suficiente? O que eu e você, nós temos feito, você que está aí me assistindo ou vai me assistir, o que você tem feito para o Senhor Jesus é o suficiente? Ou estamos muito ocupados? O que eu e você, nós estamos fazendo? Paulo não tinha preguiça, Paulo não era acomodado, Paulo tinha sede. Paulo não queria perder tempo, Paulo não queria ser fútil, Paulo não queria ser fútil para o Senhor, Paulo queria se sentir útil. Por isso a expressão que ele sempre dizia: combati o bom combate. É muito lindo quando um evangelho morre, as pessoas escrevem assim, combati o bom combate. Quando eu for para a glória, por favor, não precisa escrever isso para mim não, tá? Combater o bom combate, não precisa disso não, porque eu quero bater o bom combate em vida. Quero continuar combatendo o bom combate quando eu estou aqui dando oportunidade. Quantos têm aqui a oportunidade de combater o bom combate em vida e não têm combatido o bom combate? Será que eu e você, nós verdadeiramente temos combatido o bom combate? Para Paulo, era tão precioso ele se gastar com o reino de Deus. Paulo tinha prazer de pregar o evangelho. Paulo tinha o prazer de ficar escondidinho, pegar a palavra escondidinho para que ninguém visse e anunciar o evangelho. Hoje nós temos a liberdade de pregar a palavra e nos escondemos da palavra, em vez de pregar a palavra. Para Paulo era tão precioso ele gastar com o reino de Deus. A pergunta que eu te faço para você, que o Espírito Santo de Deus fez para mim: cadê os Paulos de hoje? Cadê os Paulos que estão disponíveis a gastar a sua vida, a gastar o seu tempo, a gastar os seus dons, os dons que Deus te deu, com os céus? Ei, para de levar a tua vida de qualquer jeito. Entenda, você pode ser mais útil nesta terra. Você é propriedade de Cristo. Você não está me entendendo? Você é propriedade de Cristo. Paulo usou toda a sua vida, a cada dia, em aproveito para ser um pedacinho do céu na terra. Tanto momentos bons como momentos ruins, Paulo queria ser útil para Deus. Só o ponto de dizer: terminei a corrida,
que a sua corrida foi exaustiva. Amada igreja, a vida de Paulo não foi fácil, a vida de Paulo foi cansativa, a vida de Paulo foi dolorosa. Paulo tinha foco, e o que impulsionava Paulo era muito mais forte do que qualquer chibatada. O que impulsionava Paulo era muito mais forte do que qualquer convite. O que impulsionava Paulo era muito mais forte do que qualquer elogio. Paulo experimentou Jesus face a face, lá na terra, indo para Damasco. Quem experimentou Jesus face a face, sabe que a sua vida pertence a Ele. O que te impulsiona, amada igreja? O que te impulsiona hoje a estar aqui cultuando ao Senhor Jesus? O que te impulsiona a servi-lo? O que te impulsiona a tocar para o Senhor? O que te impulsiona a tocar? O que te impulsiona a ser um diácono, ser uma diaconisa, ser um obreiro? O que te impulsiona a ser um líder de célula, ser um líder de casa de paz? O que te impulsiona? É o Evangelho de Cristo? Ou você quer ser reconhecido na igreja? Ou você quer ser reconhecido entre as pessoas? Ou você quer status? O que te impulsiona? A Bíblia diz, Paulo escrevendo mais uma vez para a igreja de Coríntio, lá não precisa abrir, só ouça, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 28, Paulo descreve como foi a sua vida cristã. Presta atenção, como foi a vida de Paulo. Sou ministro de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalho muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5,40 de açoite, menos um. 3 vezes fui açoitado com vara. Uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite inteira eu passei no abismo, em uma viagem muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no alto mar, em perigo entre falsos irmãos, em perigo no trabalho, na fadiga, em vigília, muitas vezes eu passei fome, em vigília, muitas vezes eu passei sede, em vigília, muitas vezes eu estava nu, sem ter o que vestir. Além das coisas exteriores que me oprimem, cada dia mais eu tenho cuidado de toda a igreja. Este é Paulo. Cadê os Paulos de hoje? Trabalho, prisões, açoite, perseguições, fome, nudez. Enfim, podemos dizer que a corrida de Paulo foi muito perigosa, mas ele concluiu, mesmo esgotado, às vezes cheio de cicatrizes no corpo, às vezes cheio de marca, mas ele continuou. Paulo tinha tudo para desistir, mas não desistiu. Por que que você então quer parar? Por que então você quer desistir? E ele concluiu dizendo: terminei a corrida, guardei a fé. De tudo isso que eu li, que você viu que Paulo passou, ele termina dizendo: concluí a corrida, guardei a minha fé. Ou seja, as dores da vida não arrancaram a fé de Paulo em Cristo Jesus. Sabe o que eu estou querendo te dizer nesta noite?
Ei, não permita nada nesta vida arrancar de você a sua fé em Cristo Jesus. Ei, não permita nada nesta vida te arrancar do propósito de Deus. Não permita. E quantos, eu estava preparando essa palavra e as lágrimas, Deus ia me trazendo em memória alguns rostinhos. E quantos estão fora do propósito? Quantos estão fugindo do propósito? Quantos estão de braços cruzados? E Deus, que eu quero mais, mas continuo de braço cruzado, continuo turrão com a esposa, continua, é do meu jeito, pronto, acabou. Ei, não é do seu jeito não, filho, é do jeito dele. Para de ser turrão e começa a fazer o que Deus pediu para você fazer. É do jeito dele. Oh Deus, o diabo tentou parar Paulo, o sistema tentou parar Paulo, a religiosidade tentou parar Paulo, os doutores da lei, conhecidos na palavra, tentou parar Paulo, as perseguições tentou parar Paulo, os cristãos da época tentou parar Paulo, os amigos, os inimigos tentaram parar Paulo, mas nem a prisão fria e solitária parou Paulo. E por que você está parado? Por quê? Por que você não faz mais para Deus? Por quê? Orecandalabassuri anderras. Nada conseguiu parar Paulo. Paulo foi resiliente até o fim. Sabe por quê? Sabe por que Paulo persistiu até o fim? Porque eu queimava no coração de Paulo o amor por Cristo. Paulo não queimava por Cristo por um instante. Paulo vivia uma vida queimando para Cristo. Por isso que quando nós escamamos por um instante, qualquer coisa está bom. Mas quando queimamos para Cristo, continuamente, queremos sempre mais e mais e mais, para fazer para Ele. É para Ele. A minha pergunta que eu faço para você nesta noite: você tem queimado por Ele? Como foi a sua semana servindo a Ele? Você falou dele para alguém esta semana? Será que você falou de Jesus para alguém essa semana que você conhece? E para o desconhecido, você falou de Jesus? Sabe, igreja, é fácil queimar por Jesus pela primeira vez. É muito fácil. O difícil, na verdade, é manter a chama acesa. Quantos o Espírito Santo queima aqui meu coração? Está mais frio do que o frio aí fora. Não queima por Ele mais. Quantos que precisa voltar o mais rápido possível, queimar por Ele, ter prazer de servi-lo. A única coisa que parou Paulo foi a morte, por causa do Evangelho de Cristo. E hoje, quantos, por falta de uma resiliência na fé em Cristo Jesus, quer parar, não quer fazer mais nada, não quer obedecer o seu pastor, o seu líder, vai empurrando com a barriga, desse jeito tá bom. Deus quer mais, igreja.
Deus quer muito mais de mim, Deus quer muito mais de você. É tempo de nós arregaçarmos as nossas mangas e encher esta igreja de almas. É tempo de arregaçar as nossas mangas, acordar nas madrugadas como eu tenho acordado, e chorado pelos perdidos, e clamado pelos perdidos. É tempo de você ter fome de salvar a tua família. É tempo de você ter sede de salvar os seus parentes. Quantos têm parado, abandonado a fé, abandonado o chamado por tão pouca coisa? Se me puder escalar, eu venho. Se não tiver escalado, não venho. Se tiver condições de vir, eu venho, mas nem se esforça para vir. Quantas vezes eu saí do meu serviço correndo para não perder um culto? Quantos deixam de cultuar ao Senhor por tão pouca coisa? Tão pouca coisa. Lembre-se, o Espírito Santo de Deus pede para mim e para você nessa noite: volta a colocar a sua armadura, soldado. Volta a se alistar, soldado. Volta a pegar as suas munições, soldado. O general ainda conta com você. Se realmente estamos combatendo um bom combate, volta a pegar a sua armadura, volta a pegar as munições, volta a se alistar e dizer, bater a continência e dizer: eis-me aqui, Jesus, vim te servir de verdade, vim te servir de verdade. Cadê a tua célula, Orlando? Que faz mais de 2 semanas que não vem na igreja. Cadê? Cadê sua casa de paz? Não podemos parar. Concluo imaginando Paulo sendo levado para ser morto. Imagina aqui comigo. Vem cá, Cezinha. Você está preso. Está preso. Imagina você dentro, pegando Paulo. Uma baqueta, pega uma baqueta lá. Imagina a cena comigo. Você acha que Paulo ia pegar com carinho, de mãozinha dada assim, ó, vamos lá, ser morto? Não, pegaram ele esculachado assim mesmo. Você deu muito trabalho, chegou ao seu fim. Vem cá, vamos imaginar comigo. Deita aqui, não, deita. Imagina Paulo. E Paulo olhando para o céu e dizendo assim: invoco-me no dia da minha angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarei. Está angustiado? Invoca o Senhor. Imagina Paulo dizendo assim, ó: estou encerrando o meu chamado. Eu acredito, Paulo, hoje eu estou encerrando o meu chamado. Imagina comigo, Paulo dizendo assim: eles vão me matar, mas não é como o mundo quer, não é como Satanás quer, que está pensando que acabou com a minha vida, não é como os religiosos querem,
Embora os religiosos estão pensando que é do jeito deles, mas eu, Paulo dizendo, eu combati o bom combate, guardei a fé e termino do jeito que o meu Pai quer, porque a minha vida, tudo o que acontece é permissão de Deus, é permissão de Deus. Então não foi o sinédrio que matou Paulo decapitado, foi permissão de Deus. Cadê vocês, Paulo, nos dias de hoje? Será que você estaria disposto a morrer por Cristo? Será que você estaria disposto a morrer por este evangelho de Cristo? Obrigado, filho. Paulo diz assim: porque minha vida, tudo o que acontece é permissão de Deus. Eu acredito Paulo dizendo no último suspiro assim, ó: em breve eu vou ressuscitar com os meus irmãos da fé. Eu concluo perguntando: você está combatendo o bom combate em prol do evangelho de Cristo?